Bem-vindos. Olhem, hoje trazemos um tema que, confesso, me deu o mesmo que pensar. E se, para escolher quem nos governa, em vez de procurarmos o candidato com mais mérito, começássemos pelo contrário? Se começássemos por eliminar todos aqueles que comprovadamente têm deméritos. A nossa análise de hoje baseia-se num diálogo fascinante entre um pensador, Edson Zogby, e uma inteligência artificial, e juntos eles exploram um conceito a que chamaram de meritocracia. Exatamente. E o ponto de partida é uma bomba. A premissa central de todo o material que analisamos é que a democracia, tal como a conhecemos, falhou. A proposta não é uma pequena reforma, não é um ajuste. É virar completamente ao contrário a lógica de como escolhemos os nossos líderes. A nossa missão aqui é desmontar esta ideia, perceber de onde vem esta frustração e que solução prática e radical é que eles põem em cima da mesa. Ok, vamos a isso. Mas tenho de admitir, começar com a premissa de que a democracia falhou é uma provocação enorme. Falhou para quem e em comparação com quê? É uma base muito polémica para começar. Sem dúvida. E a conversa não perde tempo a suavizar a crítica, aliás. A democracia é descrita literalmente como uma ideologia hipócrita. O argumento é que ela recompensa o carisma, a oratória, no fundo o populismo, em vez da competência real. A fonte vai mais longe e diz que, na prática, muitos países que se dizem democráticos funcionam como ditaduras disfarçadas, onde a vontade popular é manipulada ou simplesmente ignorada depois das eleições. É uma entrada a pé juntos, põe logo as cartas todas na mesa. E, perante este cenário de desilusão, qual é a primeira alternativa que surge na conversa? Normalmente, quando se fala em competência, a palavra que vem à cabeça é... Meritocracia. Hum. Precisamente. A meritocracia é a primeira paragem. A ideia, que soa muito bem no papel, de que as posições de poder deveriam ser ocupadas por quem tem mais competência, mais provas dadas, mais conquistas, e não por quem tem mais influência, dinheiro ou popularidade. É um conceito que apela a um sentido de justiça e eficiência. E o material até dá um exemplo prático para sustentar essa ideia, certo? Fala-se de Sim, Singapura. Singapura é apresentada como uma espécie de caso de estudo. Um regime que aplicou princípios meritocráticos muito rigorosos na sua administração pública e que conseguiu resultados notáveis, tanto económicos como sociais. É usado como prova de que focar no mérito pode, de facto, criar um governo altamente funcional. Mas, e este é um mas muito importante, a própria conversa introduz imediatamente o lado negro desta ideia. E é aqui que fica interessante, porque a IA na conversa age quase como um advogado do diabo. Exato. A IA traz para a discussão o trabalho do filósofo Michael Sandel e o seu livro A Tirania do Mérito. E o argumento dele é devastador para uma visão simplista da meritocracia. Sandel defende que, quando levado ao extremo, a meritocracia cria uma nova aristocracia. Não de sangue, mas de talento, ou, mais precisamente, de credenciais. Quer dizer, cria uma sociedade onde os vencedores acreditam que o seu sucesso se deve unicamente ao seu próprio esforço e talento, o que os torna arrogantes e incapazes de sentir empatia por quem ficou para trás. E, por outro lado, os perdedores sentem-se humilhados porque lhes é dito que a culpa do seu fracasso é inteiramente sua. Exatamente. O sucesso torna-se uma virtude e o fracasso uma falha moral. E isto destrói a solidariedade social. Desaparece a noção de que o acaso, a sorte ou as condições de partida, como ter acesso a uma boa educação, têm um papel fundamental no percurso de cada um. Portanto, a meritocracia sozinha pode ser tão corrosiva como o sistema que pretende substituir. Ok, então se a democracia é vista como uma desilusão e a meritocracia tem este lado B perigoso, para onde é que a conversa avança? É aqui que surge essa tal inversão de lógica. É aqui mesmo. Em vez de tentar consertar a meritocracia, a proposta do pensador Jonathan Nafonte é abandoná-la como ponto de partida e inverter totalmente o processo. A proposta central dele não é medir o mérito, mas sim começar pelo oposto, medir e eliminar os deméritos. Ou seja, a primeira pergunta a fazer sobre um candidato não é esta pessoa é a melhor para o cargo. Não. Mas sim, esta pessoa tem alguma característica que a desqualifique liminarmente. É criar um filtro
uma barreira de entrada. Isso mesmo. A ideia é criar um padrão mínimo de cidadania e de ética. Antes de se discutir competências ou ideologias, garante-se que quem se candidata a governar cumpre por menos as mesmas regras que se exigem a um cidadão comum. Pois, mas isso levanta logo um problema. A palavra demérito pode ser muito subjetiva. O que é um demérito para mim pode não ser para outra pessoa. Como é que se evita que este filtro se torne uma arma política para eliminar adversários com base em critérios vagos? Essa é a questão-chave e a proposta tenta resolvê-la de forma muito pragmática. O foco é exclusivamente em critérios que sejam simples, factuais e facilmente verificáveis em bases de dados públicas. A ideia é fugir de qualquer debate moral ou subjetivo, pelo menos nesta primeira fase. Começar apenas com o que é inquestionável e está registado. E que critérios são esses, então? A proposta inicial sugere 3 que deixam um rastro digital ou em papel impossível de ignorar. Primeiro, processos judiciais perdidos em qualquer instância, mesmo que não sejam criminais. Qualquer condenação criminal, por mais pequena que seja. E terceiro, Um registro de multas, sejam elas de trânsito, fiscais ou de outra natureza. espera um pouco. A fonte avança com uma alegação sobre o impacto disto que me pareceu quase inacreditável. Diz que a aplicação destes 3 critérios simples tornaria inelegíveis cerca de 90% dos políticos a nível mundial. 90%. Esse número é a sério? É baseado em algum estudo ou é mais uma hipérbole para sublinhar o problema? É uma afirmação fortíssima, claro. E, no contexto da conversa, é apresentada mais como uma estimativa retórica do que como resultado de um estudo empírico global. O objetivo do número não é ser cientificamente exato, mas sim ilustrar a tese de que uma grande parte da classe política atual, em todo o mundo, opera numa zona cinzenta em relação à lei e às regras que os cidadãos comuns têm de seguir. O argumento é que, se aplicássemos um filtro tão básico, a paisagem política seria radicalmente diferente. Percebo. O número serve para chocar e fazer pensar, mas a ideia da objetividade é a chave. Segundo o texto, como estes dados são factuais, ou se tem uma condenação ou não se tem, Lá está. ou se perdeu um processo ou não se perdeu, elimina-se o risco de perseguição política, porque não há espaço para interpretação. Essa é a defesa do conceito. A regra seria igual para todos, aplicada por um sistema, não por um comitê de avaliação. Ok, a ideia de um filtro simples e objetivo é poderosa, mas na minha cabeça isto parece um pesadelo logístico. Como é que se constrói uma base de dados que agrega informação judicial, fiscal, administrativa de um país inteiro, de forma instantânea e à prova de erro? Parece-me uma tarefa monumental. E é aqui que a tecnologia entra como a peça central do puzzle. A visão é de sistemas automáticos que fazem um cruzamento de bases de dados públicas em tempo real. A fonte fala mesmo na criação de uma espécie de pontuação de cidadania, ou um índice público. Uma pontuação de cidadania, ui. Confesso que esta expressão me causa logo arrepios. Faz-me pensar em sistemas de crédito social em cenários tipo Black Mirror. Onde é que se traça a linha para que isto não se torne uma ferramenta de vigilância e controle social? Quer dizer, uma multa de estacionamento aos 20 anos devia mesmo influenciar a elegibilidade de alguém aos 50? A preocupação é totalmente legítima e a conversa aborda ao focar em 2 pontos, transparência e o tipo de dados. O sistema seria totalmente auditável. Qualquer pessoa poderia consultar os dados públicos que tornam um candidato elegível ou inelegível. Não haveria algoritmos secretos e os dados seriam apenas os registros oficiais negativos, não uma avaliação moral da vida da pessoa. A ideia não é punir um erro antigo, mas sim avaliar um padrão de comportamento. E o material faz uma comparação com um mecanismo que já existe no Brasil, a lei da ficha limpa, mas é extremamente crítico em relação a ela. Chega a chamar-lhe uma piada. Por que essa crítica tão dura? A crítica é sistémica. A lei da ficha limpa no Brasil exige uma condenação em segunda instância para tornar alguém inelegível. O problema, segundo a fonte, é que em sistemas jurídicos lentos e permeáveis à influência do dinheiro e do poder, Certo. os políticos com recursos podem usar um arsenal infinito de recursos judiciais para adiar uma condenação final durante anos ou mesmo décadas. Na prática, eles cometem crimes, são acusados, mas mantêm a ficha limpa na teoria.
porque o processo nunca chega ao fim. Então a diferença crucial seria a automatização e a base do critério, em vez de esperar por uma condenação final que pode nunca chegar? Exato. O sistema de meritocrático registaria o facto objetivo. Por exemplo, o início de um processo por corrupção já seria um sinal, ou uma condenação em primeira instância já seria um demérito registado. Exatamente. A aplicação das regras seria imediata e uniforme para todos, independentemente da capacidade de pagar advogados caros para explorar as falhas do sistema. Seria, na visão da proposta, um nivelador. Acabaria com a ideia de que existem duas justiças, uma para os ricos e poderosos e outra para o resto das pessoas. Então, qual é o caminho proposto para implementar uma mudança tão drástica? Não pode ser do dia para a noite. A ideia evolui em fases. A primeira fase é a fundação. Aplicar apenas o filtro de deméritos. É o passo mais simples e, segundo o autor, o mais impactante. O objetivo é garantir um padrão ético e moral mínimo na política. Limpar o terreno, por assim dizer. É quase como as inspeções técnicas aos carros. Antes de discutirmos se o carro é rápido, bonito ou confortável, primeiro temos de garantir que os travões funcionam, que as luzes estão em ordem e que não representa um perigo para os outros. A demeritocracia seria a inspeção obrigatória para políticos. É uma excelente analogia. E só depois de garantida essa base de segurança e fiabilidade é que se passaria à segunda fase. Numa fase posterior, o sistema poderia evoluir para também valorizar os méritos. Uma vez que se tem um conjunto de candidatos que são cidadãos exemplares, aí sim faria sentido discutir quem é o mais competente, quem tem o melhor currículo ou as melhores propostas. Primeiro a ética, depois a competência. E a conversa termina com uma nota de grande urgência. O autor fala que o mundo vive um momento de entropia muito alta na geopolítica. O que é que isso quer dizer, no fundo? Quer dizer que vivemos num período de grande desordem, instabilidade e imprevisibilidade. Há uma desconfiança crescente nas lideranças, nas instituições, nos próprios sistemas políticos. As pessoas sentem que o sistema está a falhar e procuram respostas, por vezes, em soluções populistas ou autoritárias. A implementação de um conceito como a de meritocracia é apresentada como uma forma de restaurar a ordem e, acima de tudo, a confiança pública. Em dados, em vez de na emoção e na retórica do momento. Sim, a fonte sugere que esta mudança não virá de cima, dos próprios políticos que seriam eliminados por ela. Dependeria de uma vontade coletiva, de uma pressão da sociedade civil para exigir um novo padrão de governação. É visto como um passo quase inevitável para garantir um futuro mais estável e funcional. Em resumo, a análise de hoje apresentou-nos uma ideia radical, a demeritocracia. Um sistema que propõe limpar a política de baixo para cima. Começa com um filtro simples, objetivo e tecnológico para barrar a entrada a quem tem um historial comprovado de não cumprir as regras, antes mesmo de se começar a discutir o seu mérito ou as suas ideias. É uma visão que procura, no fundo, substituir a subjetividade e a emoção da retórica política pela objetividade fria dos dados. É uma tentativa de garantir que o imenso poder do Estado seja exercido apenas por aqueles que demonstram com factos registados que são, no mínimo, cidadãos exemplares. E isto deixa-nos com um pensamento final para reflexão. O material foca-se em deméritos muito concretos e registados. Multas, processos, condenações. Mas isso levanta a questão seguinte: e os deméritos que não deixam o rastro em papel? Estou a pensar, por exemplo, num histórico documentado de um político que sistematicamente espalha desinformação nociva ou que incita ao ódio e à divisão social. Como é que um sistema, mesmo muito sofisticado, poderia medir e filtrar objetivamente este tipo de falhas éticas graves sem se transformar ele próprio numa perigosa ferramenta de censura? Fica a reflexão.